Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, seja qual for o horário que nós estejamos nos encontrando, porque este é um programa que é exibido toda sexta-feira às 14h20 na TV Ondas Play. Esse é o programa A Luz da Psicologia. Você já sabe, nós somos aí uma afiliada da TV Meio, estamos para todo o Brasil, mais 196 países. É importante dizer que nossos conteúdos são gerados em nossos estúdios e também seguimos retransmitindo a programação do Grupo Meio de Comunicação. Agora, eu quero que você saiba que é muito importante também você baixar no seu celular a TV Ondas Play. Se você tem um celular Android, vá agora lá no Play Store e escreva TV Ondas Play. E aí, rapidamente, você vai ter a chance de assistir a nossa programação assim, ó, na palma da sua mão, tá? Sexta-feira, 14h20, você vai lá, tem uma rádio para você curtir, ó. Oh, que beleza! Tá, aí você já vai ouvir aí também a nossa rádio, ou se você preferir, também você poderá assistir a TV e os nossos programas aqui na palma da sua mão, olha lá. Aí você vê a programação, acompanha direitinho aqui. Sexta-feira, 14h20, você vai assistir o programa A Luz da Psicologia, só baixando o aplicativo, e você pode estar no seu ônibus, na sua faculdade, não na aula, né, no seu intervalo. Você pode estar em sua casa e também na sua Smart TV nos principais aplicativos. E claro, com o conteúdo que nós trazemos aqui, esse programa, o objetivo é trazer assuntos do cotidiano para o mundo da psicologia, com ele, Dr. Luiz. Não, diferente. Vou fazer igual aqueles caras do MMA. Luiz Binder! E aí, doutor Luiz, tudo bem? Depois dessa saudação atlética, eu estou ótimo. É muito bom a gente poder viver, né? E você vive intensamente? Eu vou confessar para vocês que eu jamais esperava que eu fosse chegar a 60 anos. E chega tão rápido que você nem imagina. E eu perdi tanto tempo pensando que eu ia morrer mais cedo, porque fica aqueles pensamentos, será que eu vou morrer quando? E aí você começa a querer saber qual é o número da sua senha. E quando esse problema chega, aí você começa a ter certo medo. Ai, mas o que vai acontecer depois que eu morrer? Ah, morri, acabou tudo. Tem um amigo que falou assim: Adilon, o homem só é reconhecido por 2 motivos quando ele morre. Falei, quais são esses 2 motivos? Ele falou, pelos problemas que ele resolve e pelos problemas que ele causa. Então, você escolhe aí quais são os motivos que você vai deixar aí quando você partir. Mas por que você está falando isso? Não, porque hoje nós vamos abordar esse assunto. O doutor Luiz Arbinto fez várias palestras, né, inclusive para as equipes da Polícia Federal. São várias as palestras que ele realizou. E pense num cara da Polícia Federal que faz incursões, faz operações. O cara tem que dar de cara com a morte todo dia. Como é que ele encara isso? Isso afeta o psicológico da pessoa quando pensa muito na morte? Ou aqueles que são sensatos, que espera, vamos ver, quando eu tiver que morrer, eu vou morrer. Bom, eu não vou ficar aqui dando spoiler geral, não. Vamos começar logo o programa, porque hoje nós estaremos falando em torno do medo da morte. Isso é para você refletir. Olá, esse é um belo texto escrito pelo rabino Henry Sobel sobre a morte. Disse ele: imagine que você está à beira-mar e você vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando cada vez mais longe, até
que finalmente aparece como um pequeno ponto no horizonte, lá onde o mar e o céu se encontram. E você diz: pronto, ele se foi. Mas foi aonde? Foi a um lugar em que sua vista não alcança. Só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão importante como era quando estava com você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele exato momento em que você está dizendo ele se foi, há outros olhos vendo se aproximar, outras vozes clamando em júbilo: ele está chegando. Pense nisso e fiquem todos na paz. Estou aqui, ó, pensando e refletindo, né? Enquanto uns dizem que ele se foi, né? Outros falam: olha lá quem está chegando. Dia 2 de novembro é dia do finados. Finados, né? É isso? Dia de finados, é isso. Então, é uma data de grande importância, na sua opinião, para os cristãos, né? Pois é um dia de oração, uma homenagem aos entes queridos que já faleceram, né? Para os católicos, por exemplo, né? O dia de finados tem um significado especial, pois a Igreja Católica acredita que a maioria das almas dos mortos está no purgatório, né? E para o cristão, para o evangélico, daqui a pouco a gente vai falar sobre o evangélico, que ele pensa sobre o dia de finados. Mas independente do que cada um, a religião, pensa, você tem o direito de fazer o que você bem entender. Se esse dia foi estipulado para se lembrar os entes queridos que partiram, você haja do jeito que você quiser. Para mim, você pode se recordar dos bons momentos todos os dias, né? Não somente no dia 2 de novembro. Agora, doutor Luiz Arbindo, enquanto aqueles que ficam preocupados, né? Ou então choram a perda por anos, tem pessoas que não... eu um dia ouvi dizer, não sei se o senhor confirma isso ou não, eu não tenho essa expertise, quem vai saber é o senhor. Dizem que o luto, né? Quando você perde uma pessoa querida, uma situação normal, aparentemente normal de luto, ele dura em média aí, não sei se é 4 meses ou 4 anos. 4 meses? Então é isso mesmo? Porque segundo o Freud, 4 meses. A partir disso, o luto se torna patológico. Porque muita gente sofre o resto da vida, né? A qualquer momento fica lembrando da pessoa, chorando, falando e vivendo com aquela prisão. Para outros religiosos, outro tipo de religião, acaba dizendo que você está prendendo a alma da pessoa, deixa a pessoa aí, entende? Fala um pouco sobre a gente, então, para a gente, sobre esse vídeo que o senhor acabou de nos exibir aqui, falando que enquanto uns dizem que esse se foi, outros estão dizendo, olha quem está chegando. Fala para a gente sobre esse vídeo, para a gente refletir aqui. Isso daí é uma visão judaica, uma crônica do rabino Henry Sobel, esse tema. Você chegou, não sei se você conheceu, chegou a conhecer Luizinho Campos, que fazia Seu Manel Tamancas na Rádio Tupi. Conheci. Muito amigo meu. Faleceu aos 62 anos, deve ter mais ou menos, talvez menos de um ano. Eu fui à missa dele, a velório dele, e ele era muito religioso, muito ligado a um padre. Eu gostei muito do que o padre falou. O padre disse o seguinte: nós não perdemos o Luizinho. A gente perde óculos, chave, carteira, mas não perde pessoas. Ele foi para outro lugar, nós sabemos onde ele está. Ele só não está conosco aqui nesse plano, mas ele está em outro lugar, nós não o perdemos. Como se ele tivesse mudado de endereço, ele não estava morto, ele só tinha mudado. Então, cada um tem uma concepção diferente da morte. E nenhuma dessas concepções pode ser exata, porque ninguém voltou para saber como é. Sim. São suposições, são crenças, respeito, mas não é um fato. Tem uma piada de 2 jogadores que jogavam muita bola, e eram muito amigos, moravam no interior de São Paulo.
Aí os dois estão amigos, sempre tomavam uma cervejinha depois de jogar bola, tá? Aí os dois um dia, poxa, eu gosto tanto de vocês, tanto minha amiga, rapaz, mas vamos fazer um pacto aqui, uma promessa um pro outro aqui. Quem morrer primeiro vai voltar para falar se tem futebol lá no céu, porque, poxa, a gente joga tanta bola, né? E gosta tanto, se a pessoa tiver futebol lá no céu e tal, então quem morrer primeiro volta e fala pro outro, né? Que tem futebol ou não tem futebol. Ah, tá, beleza. Então, bom, acabou isso aí, na volta para casa, um deles sofreu um acidente de carro e morreu. Aí foi aquele sofrimento do outro, aquela choradeira e tal, não sei o que tem. Aí foi enterrado, passou uns 15 dias. Aí ele estava dormindo em casa, aí sacudiu o pé dele assim. Acordou assustado, estava lá o amigo dele em pé, na frente dele na cama, o que faleceu. Ele falou, meu Deus, João, você aqui? Ele falou, a gente não fez um trato? A gente não fez um trato se um dos dois morresse primeiro, voltaria para dizer se tem futebol no céu. Aí ele falou, fizemos, mas eu não sabia que isso era possível. Ele falou, pois é possível, estou aqui. E tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer saber primeiro? Aí ele falou assim, me conta logo a boa. Ele falou, pois a boa tem futebol no céu, sim, fica tranquilo. Ele falou, que bom, João. Ele falou, agora qual é a ruim? Ele falou, o ruim é que eu escalei você para jogar comigo domingo agora. Entendeu? E as pessoas ficam com esse medo da morte, né? Sempre preocupado com a morte. E às vezes tem pessoas, doutor Luiz Arbindo, psicologicamente falando, existem pessoas que às vezes até paralisam suas ações profissionais ou de cotidiano de vida por ficar preocupado com a morte e não tomar determinadas decisões? Não, nesse nível não. Sim. Paralisar não. Sim. Mas tem pessoas que vivem com medo muito exagerado da morte. Sim. Se chama tanatofobia, fobia da morte. Fobia é o medo irracional. Entenda o seguinte, Odilon, a nossa morte está fora do nosso controle. Completamente. Mas você controla como vive. Essa é a boa notícia, né? Lá do teu time de futebol celeste. Nós controlamos como vivemos. Não adianta você se preocupar com a morte, que é totalmente fora do teu controle. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer idade. A senha, você falou, está na mão, mas a gente não sabe o número. É por causa da idade. Mas quanta gente fura fila? Acho que nem existe fila, né? Se tiver fila, é uma bagunça danada. É uma multidão lá. Criança morre, velho morre. Não tem um critério etário. Quando morre um jovem, é como se tivesse a vida um naufrágio. Quando morre um velho, é que ele chegou ao porto. E essa... Então, eu estou muito mais perto do porto. Não me intimida. Não me intimida. Não é que eu queira morrer, mas não me intimida. Eu me dedico a aproveitar a vida que eu tenho. Não sei quanto tempo eu tenho. O senhor acha que o ser humano, apesar dessa fala veemente que o senhor acabou de fazer aí, de segurança, o senhor acha que mesmo assim, mesmo a pessoa que tenha essa percepção que o senhor tem em relação à morte, as pessoas quando chegam próximo da morte, eles se apavoram? Nem todos. Alguns se apavoram, outros vão tranquilamente. O que assusta muito é o medo do desconhecido. A gente está acostumado à vida, sabe como está tudo firme. Como é que é depois da morte? Aí cada um tem uma concepção diferente. Essa concepção, ou o próprio desconhecido, é angustiante. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Então, por que tanta gente tem tanto medo da morte? É o medo do desconhecido, o senhor acabou de falar, né? É importante também você que está nos vendo agora, que existem pessoas, né, que já
escolhem suas religiões, escolhem meditação, escolhem religião A, B ou C para seguir, mas uma grande parte delas, que quando se fala de Deus ou quando se fala de espiritualidade, tudo isso são exercícios que são feitos também para preparativos para a morte. Por quê? Você tem a certeza de um nascimento, entre aspas, né? Certeza do nascimento, sabe o dia que você nasce. E o médico fala, mesmo assim o médico erra, né? Você vai nascer tal dia, nasce uma semana depois, um mês depois, mas assim, a única certeza que a gente tem mesmo é que um dia você vai morrer, né? Essa é uma certeza, isso aí não tem como a gente evitar, não existe como evitar isso, você não é Highlander, pô. Você não vai viver a vida inteira, só morre de cortar a cabeça. Não, você vai morrer. E isso causa nas pessoas um grande diferencial, porque tem pessoas que buscam dentro dessa religião um entendimento melhor para se transformar numa pessoa mais sensata. Isso dentro de religiões, doutor. Agora, na psicologia, uma pessoa, sei lá, uma pessoa cética, uma pessoa que ainda não tem uma religião, ele tem como ele fazer um exercício, se ele sofre já com esse tipo de problema de ansiedade, pensa na morte, tem medo da morte, que tipo de pensamento corrobora para que ele seja uma pessoa mais sensata em relação a esse assunto? Ele pode, por exemplo, comparar-se a uma vela que vai se consumindo, chega um ponto ela acaba. Uhum. Você vai envelhecendo. Um fruto é pequenininho na árvore, vai amadurecendo, chega ao ponto de amadurecimento tal que ele cai. Isso, você encarar isso como a morte faz parte da vida. Não existe vida sem morte, nem morte sem vida. Aceitar isso e aceitar que não tem controle. E como eu falei anteriormente, quem tem medo de morrer é porque não aproveitou a vida. Se você viveu plenamente, você vai tranquilo. Mas se você ficar, eu devia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo, você vai atormentado. Se você aproveitou bem a vida, você vai em paz. E, principalmente, para neutralizar esse medo todo, entender que vai acontecer e você não tem controle. É só aceitar. O que você vai fazer a respeito de uma situação que está fora do teu controle? A gente observa que tem no campo da política, né, tanto nacional como internacional, muito se fala sobre saúde, né? Claro que é muito importante, cuidar da saúde é importante, mas a gente vê que tem muitos políticos que bebe, fuma, independente de qualquer coisa, não estou criticando ninguém, né, sobre seus vícios nem nada, até muitos na política, a gente sabe que até tem alguns que têm outros tipos de vícios, né, que já são um pouco mais pesados e vai. Mas a gente observa, por que eu estou falando isso? A gente observa que tem muitos políticos com uma idade já avançada. E você vê que o cara, ele vive cada dia intensamente. Como nós temos aí o próprio presidente Lula, né? O presidente Donald Trump, que está lá batalhando para ser presidente dos Estados Unidos de novo, né? Entre outros políticos que a gente vê de idade avançada, que vive intensamente, ativamente, falando, conversando, debatendo, enquanto muitos jovens que a gente vê nos dias de hoje já entregaram os pontos, como diria minha mãe. Por que essa diferença, doutor? Eu não sei, eu acho que o Trump está vivo. E esses jovens que você fala só estão existindo, não estão vivendo. Qual a diferença? Estão respirando, estão comendo, estão dormindo, só estão existindo, não estão vivendo. Um Sarney, né, que não sei que idade tem, mas é muito inerte. Está vivo e de vez em quando dá palpite. Não. Tem experiência política e tudo, está morto, está vivo. E muitos são assim. Agora, ficar não vivendo, apenas existindo, será que ela está viva, a pessoa? Isso é vida ou é morte em vida? O ser humano tem por si, pelo seu instinto já, né? Até o senhor mesmo me contou uma vez uma passagem
de instinto, que falava de instinto, né? Um animal que foi atravessar a lagoa, sei lá, uma coisa assim, que o ser humano, por instinto, ele já é ele é pessimista, muito, sei lá, não seria o termo correto que eu vou falar. O ser humano, ele tem assim uma história de tempo de vida. Eu só vou viver até 60, no máximo até 60. Antigamente, tem partes bíblicas que diz que o ser humano é desacreditado, desacredita em tudo. Se ele está vivendo na pior, ele arruma uma oportunidade de uma melhor, aí quando ele está naquela melhor, ele já reclama daquela situação melhor, também está sempre reclamando de alguma coisa, nunca está contente com nada. Na Bíblia tinha uma época que os próprios hebreus que viviam no Egito, Moisés foi libertar aquele povo que era 400 anos de escravidão. Aí Jesus determinou que Moisés tirasse o povo de lá e fosse para a terra prometida. Conseguiu, depois de vários episódios que aconteceram, aí aquele povo de milhões de hebreus foram seguindo, andando no deserto 40 anos. E a cada coisa que acontecia, cada situação, eles reclamavam 400 anos do sofrimento que eles viviam na escravidão. Aí quando foram caminhando sentido terra prometida, o tempo todo eles reclamando também. Tinha saído da escravidão, já eram livres, mas reclamavam que estava demorando para chegar, que faltava comida, que faltava isso, que faltava aquilo. Enfim, por que o ser humano nunca está contente com nada, doutor? Eu não generalizaria. O ser humano nunca está contente. Muitos não estão contentes. Sim. Alguns estão contentes. Quais são os que estão contentes? Aqueles que têm o espírito de gratidão, o sentimento de gratidão. Sim. Você não está grato por ter acordado hoje? Ah, com certeza. É um privilégio que você tem. Eu estou velho com 80 anos. Pô, é um privilégio chegar a 80 anos. Quantos não chegaram? Quantos querem? Cada dia de vida, a gente diz, é só mais um dia. Quando esse dia de hoje foi o primeiro dia para muitos e será o último dia para outros. Mas para nós, que não ligamos para isso, não percebemos isso, não é apenas só mais um dia. Indo na tua linguagem religiosa, é quase que um milagre estarmos vivos. Sim, sim. E cabe gratidão. Mas as pessoas infelizes são ingratas. Gratidão. Então, qual a diferença de obrigado e gratidão? Obrigado é um ritual. Você me empresta alguma coisa, faz algum favor para mim, eu digo obrigado, mas é da boca para fora. Gratidão não é só dizer obrigado, é sentir-se grato. E sentir-se grato a muitas coisas que você não percebe que tem, que não são direito de nascença. São coisas que te acontecem e você nem valoriza, passa batido. Aí, Maricá, de vez em quando tem falta de luz, você não reclama da companhia aí que falta luz? Sim. Quando vem a luz, você fala, pô, que maravilha. Daqui a pouco você acha que aquilo é um direito de nascença. Luz, gás, água, vida, saúde, não sentir dor. Você acha tudo isso normal. Mas não é para ser grato a esse estado que você só dá valor quando perde? Sim. O senhor consegue colocar... Eu fico admirado, sabe, que você que está nos vendo agora, eu sempre costumo dar esse testemunho, isso dentro da religião cristã, né? Você vai falar de algum milagre que aconteceu com você, alguma coisa que Deus fez na sua vida, você dá um testemunho, até mesmo para que a igreja possam também se fortalecer em sua fé. Eu quero que você fortaleça aí na importância de você ter um psicólogo também conversando com você em momentos de qualquer conflito de pensamentos que você tem. Porque eu aqui, toda sexta-feira, aprendo muito com o Dr. Luiz Aibinder. E olha que eu teve uma boa época da minha vida que eu falava, o que é psicóloga para maluco? E já ouvi muita gente falar isso também. Primeiro que para maluco, quem é para maluco é psiquiatra. Né? Agora, o psicólogo,
ele traz dentro do campo da psicologia informações para você processar que fazem com que você vai dando pequenos passos a uma inteligência emocional. E eu pergunto para o Dr. Luiz Aibinter, o senhor vive exatamente como o senhor prega aí, que o senhor está falando? Este é o Aibinder? Esse eu não faço tipo, né? Eu me sentiria hipócrita, ficaria mal comigo mesmo, e em relação à minha família, meus familiares me conhecendo na intimidade, se pô, meu pai fala uma coisa na rádio, fala uma coisa na televisão, e a vida dele é totalmente diferente, eu procuro ser coerente o máximo possível. Eu não sou perfeito, mas eu procuro ser coerência. Por exemplo, eu só fui conhecer piscina quando eu tinha 14, 15 anos. Meus pais eram muito pobres, as circunstâncias eram outras, e eu só fui conhecer a piscina quando eu tinha 14, 15 anos. Uhum. Hoje, eu moro no condomínio, eu chego aqui na varanda e vejo 3 piscinas. Primeira coisa que eu faço de manhã, eu vou lá e vejo as 3 piscinas e penso, obrigado. Eu não sei a quem, mas eu digo obrigado, que é uma coisa que para mim era extraordinária. Quando saí do consultório, agora eu trabalho mais online, quando eu saí do consultório, antes da pandemia, eu falava assim, obrigado, consultório. O consultório nunca me respondeu, mas eu sempre falava isso, obrigado, consultório, porque eu ganhava dinheiro, ajudava as pessoas e fazia o que eu gostava. Não era para ser grato? Doutor, eu faço todos os dias isso que o senhor acabou de falar em relação a meu trabalho. Ele pode estar muito ruim, ele pode estar muito difícil, ou ele pode estar bom, seja qual for a situação que ele estiver. Antes de eu ir embora, eu agradeço. O senhor disse que não sabe a quem. Eu também não sei a quem, mas eu pelo menos suponho que eu esteja agradecendo a Deus. É o meu pensamento. O senhor tem o seu, eu tenho o meu. Eu agradeço a Deus. Está direcionada, mas é uma gratidão forte. Mas é uma sensação boa. E é uma coisa que eu estava vendo, antes de ontem, estava vendo um vereador da Bahia, um rapaz novo, vereador da Bahia, lá, uma cidade, lá, é um nome esquisito lá. Novo, foi o mais votado da cidade, vereador, muito bem votado, muito querido na cidade, tal. Entre os vereadores lá, já seria o presidente da Câmara e tal. Ele ganhou a eleição no domingo, na terça ele estava andando de moto, bateu, morreu. Então, quer dizer, a morte, doutor Luiz Aibinder, por que tanto temor à morte? A morte não existe. E se ela existe, quando ela existe, nós não existimos. Então, falar isso para você é como se fossem verdadeiras palavras de fogo, né? 3, 2, 1. Odilon, o mais comum é que o medo de morrer se deva, como já disse, ao desconhecimento do que acontece depois da vida. É possível que em algumas pessoas essa incerteza gere muita apreensão, ansiedade e até aquela fobia que eu falei, tanatofobia. O medo do desconhecido é uma resposta natural que se remonta aos nossos ancestrais primitivos. No passado, quando a sobrevivência dependia da capacidade de prever e evitar coisas ameaçadoras, tinha muito medo do desconhecido. Como resultado, o nosso cérebro evoluiu para ser mais cauteloso em relação ao que era desconhecido. O medo da morte é o mais injustificado de todos os medos. Repetindo, o medo da morte é o mais injustificado de todos os medos. Porque não há risco de não gostar do que existe depois que você morrer. Você morreu, você não vai estar lá para experimentar. No seu sentido mais estrito, a morte não existe para os mortos. Se você morreu, não poderá vivenciar, sentir esse estado como se estivesse vivo. O seu ser desaparece e, junto com ele, todos os seus medos. Em muitas religiões, é levantada a ideia que depois da morte haverá um julgamento das ações que foram realizadas em vida. Portanto, pode haver um medo de ser condenado ou passar por aflições no além. Odilon, a morte é alguma coisa que nós não devemos temer.
a nossa morte. Porque enquanto estamos vivos, a morte não existe. E quando a morte existe, nós já não estamos mais vivos para sentir. Eu falo para vocês, vocês não acreditam? Eu aprendo, cara, eu aprendo. A cada sexta-feira eu aprendo. E é muito difícil você lidar com os conflitos da sua mente. Porque a vida é isso aí. O doutor tem falou, disse, palavras de fogo, falou para você para refletir. Mas as coisas vão entrando na sua cabeça, né? Quando você é novinho, o HD está novo. Hoje, com 60, o doutor Albino quase 80, e o HD já tem que usar um HD externo, de tão lotado que está o HD que a gente tem, né? Existem coisas que vão entrando no sangue, entrando na sua vida. O hipocondríaco, por exemplo, Dr. Luiz Aibinder, é um cara que vive constantemente com medo de morrer. Isso entrou na cabeça da pessoa. Não? É um erro comum esse, sabe? Hipocondria é o que transforma sinais banais corporais, ele imagina coisa muito grave. Uhum. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu falo, estou com tumor no cérebro. Uhum. Mas... Pode até ser um tumor no cérebro, mas pode ter 1000 outras causas. O hipocondríaco, ele tem mania de doença. Todo hipocondríaco que se preze, você pergunta a ele, você não tem uma gaveta cheia de bula de remédio? Eu tenho um amigo que fala, agora eu resolvi assumir que eu tô velho. Não tem como, porque quando eu era jovem, abria minha carteira, tinha preservativo, dinheiro, né? E contatos de meninas bonitas. Hoje eu abro minha carteira, só cai receita de remédio, encaminhamento para exame. Então... Mas ser velho e ser idoso são coisas diferentes, Odilon. Idoso, eu me acho idoso, mas eu não me sinto velho. Claro que eu tenho 80 anos, isso não nego isso. O meu corpo já não responde como respondia, etc. Mas eu estou lúcido, estou vivendo no mundo atual. Sim, com certeza. Eu não fui decrépito, sabe? Eu não fiquei congelado lá no passado, eu não estou virando uma espécie de dinossauro como muitos já viraram. Sim, hoje tem gente que nem mexe no banco para sacar dinheiro, o cara não aperta lá aqueles botões da máquina. Tem gente que ficou cristalizada no passado. Tem gente que não evolui na profissão. Tem gente que virou um dinossauro. E o pior de tudo isso é que esses que viraram... Eu sou dinossauro em alguns setores, né? Tecnologia, essas coisas, ainda apanho um pouco. Mas tem gente que às vezes ficam muito só dependente totalmente, né? De terceiros para fazer determinadas coisas no que se refere no campo pessoal. No banco, por exemplo, como você falou, esses idosos que vão no banco podem sofrer golpes, tá? Essas pessoas podem receber um golpe brabo, porque está cheio de oportunistas soltos por aí, sabendo que tem muitos idosos que estão com preguiça de pensar, ou então até mesmo por questões culturais não vão se esforçar para entrar no mundo atual, porque também as pessoas que atendem os idosos não estão preparadas ainda para atender idosos, não. No Brasil, não. Sabe, ainda falta muito para eles entenderem o que é ser um respeito para com o idoso. Não estou generalizando, mas uma grande parte. Agora, voltando aqui, o que eu falei que eu ia procurar na fé do cristão, do evangélico, que significa o dia do finados, que é amanhã, né? No dia 2 de novembro. A nossa fé em Cristo no dia de finados geram em nós, sobretudo, esperança, né? Dr. Luiz Aibinder diz que esperança não existe, mas óbvio que isso é uma... O apóstolo Paulo diz que como Cristo morreu e ressuscitou, ele fará ressuscitar todos aqueles que dele dormem. É verdade, Cristo foi muito parcimonioso quando tratou do problema da morte, mas revelou uma verdade maravilhosa. E o significado para os
cristãos, já falei aqui. E o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que todos irão ressuscitar, um para a vida eterna e outros para a morte eterna. Quem tiver seu nome no livro da vida ressuscitará para a vida eterna, enquanto que os demais ressuscitarão para a perdição eterna, ou seja, para a sua segunda morte. Apóstolo 20, 11, 15. Bem, enfim, aí é para quem crê, para quem acredita. Eu prefiro crer, e então cada um na sua, mas dentro da sua vida que você está levando ainda aqui, está respirando, está andando, está vivendo, viva com sabedoria, viva com paz de espírito. Ah, mas e os boletos? Tá cheio de boleto aqui, boleto ali, tô cheio de conta pra pagar, meu filho, é faculdade do meu filho, é problema que eu tenho em casa. Minha esposa, quando namorava comigo, Odilon, minha esposa, minha namorada, né, minha noiva, ligava durante o dia, falava: oi, mozinho, almoçou hoje? Tudo bem? Tá tudo bem com você? Você tava com dorzinha de cabeça? Tá bom agora? Como é que você tá? Agora, 25 anos de casado depois, tocou o telefone à tarde, já mudei até o toque do telefone, botei um giroscópio, porque aí começa a tocar uma sirene, que eu já sei que é minha mulher que tá ligando, eu atendo e fala, ela fala: acabou o gás, entendeu? Quer dizer, quando liga você, então quer dizer, você... Isso é muito bom. Mas a respeito da Bíblia, que fala de duas, vida eterna, morte eterna, o entendimento é que nós temos duas vidas. Sim. A segunda começa quando você compreende que é uma só. E isso é o que eu tenho para dizer para vocês. Porque, na realidade, nem sempre você gosta de ouvir aquilo que você... Não é que deveria ouvir, mas que deveria prestar um pouco de atenção. Às vezes as verdades são duras de engolir, viu? É ou não é, doutor? Isso. O homem fraco tem medo da morte. O infeliz procura a morte. O imprudente dá mole, pode morrer. E só o sensato é que espera a morte. Um dia eu vou morrer. Se eu sou sensato, espero. Mas eu não vou procurar, não vou temer, vou ficar na minha. O dia que ela chegar, chegou. Eu não tenho controle sobre isso. Eu já falei várias vezes aqui para todo mundo, uma grande recomendação valiosa. Separa aquilo que você controla daquilo que você não controla. Aquilo que você controla vai agir em cima. O que você não controla, nem se preocupe, deixa para lá, você não controla. Por exemplo, domingo eu quero ir à praia, mas eu não controlo o tempo. Se chover, vou fazer outra coisa. Se não chover, eu vou à praia, mas eu não controlo o tempo, como eu não controlo quase nada. A única coisa que nós controlamos, Odilon, é o nosso pensamento e nossas ações. Todo o resto está fora do controle. E quanto atrito você tem querendo controlar filho, mulher, colegas, outras pessoas? Estou até anotando aqui. Porque o senhor falou uma coisa... O senhor tem algumas partes aí que eu sempre anoto, porque eu fico batendo isso. Acaba o programa, eu fico uma meia hora lendo isso, que é para entrar nessa cuca velha aqui, porque meu pai falava assim: não adianta não, filho, papagaio velho não aprende mais a falar não, porque papagaio só aprende a falar quando ele é novo, e quando você quer ensinar alguma coisa para um velho, não adianta, que o papagaio já está cheio de vício e ele não vai aprender depois de velho, só aprende quando está novo. Então, mas a única coisa que nós controlamos é a nossa mente. O que nós pensamos e o que nós fazemos. O que pensamos e o que fazemos. Mas é engraçado, seria cômico se não fosse trágico. A gente saber, né, que existe caminhos para viver de uma forma mais leve, mesmo assim, às vezes a gente procrastina e fica dentro dessas rotinas, das preocupações. Dá uma... Respira fundo. Vai na beira de uma lagoa, então entra no banheiro, senta no vaso e respira fundo e tenta controlar pelo menos o que você está pensando, para você ver o que você vai fazer
porque o que você tem controle é no que você pensa e no que você faz. Olha aí, as regrinhas aparecendo aí para você botar em prática. Né, doutor? Regrinhas não, isso é uma sabedoria profunda. É sério, você falou dos boletos. Os boletos não caem do céu na tua mão, nem do inferno sobe para a tua mão. Boleto é uma coisa que você se comprometeu. Não foi um comportamento teu, não foi uma ação tua. Eu vou comprar isso para pagar depois. Reclamar do boleto não é reclamar de si mesmo, do que eu fiz. Tem sentido eu reclamar de coisas que eu causei? Tem uma música que era do Silvio, acho que era, não sei se era do Silvio Brito ou era do Raul Seixas. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer, tem que pagar para viver. Ele falava, mas tem que pagar, meu amigo. Você está aqui nesse mundo, você tem que fazer o quê? Não tem como. Mas não tem que consumir tanto, né? Tem outra que é para o mundo que eu quero descer. Já viu essa música? Tá tudo errado. Um pouquinho de filosofia sobre consumo, Odilon. Disse o Schopenhauer, que era um filósofo do pessimismo, que a vida é um pêndulo em constante oscilação. Num ponto, você tem a ânsia de ter a coisa. Aí o pêndulo vai para o outro lado. Você tem o tédio de possuir aquela coisa. Aí o pêndulo vai para o outro lado. Você tem a ânsia de possuir outra coisa. O pêndulo depois tem o tédio de conseguir. É que nem a criança que quer o brinquedo de Natal, né? Está chegando Natal, a criança está doida para chegar no Natal, para ter o brinquedo. 2 dias depois está jogado. E é verdade. E por outro lado, a mãe pensando, o que eu vou dar para ele? Aí compra aquele teclado, custa R$800, um tecladinho para criança que toca as músicas e sai o som, né? Aquela coisa linda de teclado, a mãe toda orgulhosa dá o teclado, faz aquela festa, olha o teclado, filha, mãe. Aí chega o tio com uma flautinha doce, e dá pra criança, a criança joga o teclado de 800, fica com a flautinha doce direto. E aí a mãe fica louca da vida, pagou um dinheirão. Então, veja bem, são coisas, valores e princípios que se conflitam, se encontram aí da sua vida. Não dá pra você ser perfeito não, peneirar tudo, mas tenta aí o meio termo, pô. Entendeu? Se você vai fazer ginástica, você não vai levantar 150 quilos logo na primeira levantada do halteres. Começa com 500 gramas, vai aos poucos, porque isso pode te ajudar a evitar o medo da morte, que é o tema do dia. 5, 4, 3, 2, 1... Olha, sim. É impossível evitar as perdas. Não é assim que o mundo funciona. Ninguém quer perder saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança. Mas ganhar e perder faz parte da nossa condição humana. As dores das perdas são aspectos da vida que não podem ser erradicados, não podem desaparecer. Sem elas, a vida não seria completa. A vida não seria a vida. Nesses casos, Odilon, a aceitação é o segredo para que a dor natural dessas perdas não venha a se cristalizar como um sofrimento desnecessariamente prolongado, como você citou anteriormente até. Todos sabemos que um dia vamos morrer. Apesar disso, a morte continua sendo um tabu. Não costumamos falar sobre isso, e o seu mero pensamento gera medo em nós. Por isso, preferimos evitá-lo. Assim como o dia não pode existir sem a noite, a vida não pode existir sem a morte. A morte não é o oposto da vida, mas sim o oposto ao nascimento. Vida e morte são interdependentes, 2 aspectos de um único fenômeno. Fechar os olhos para a nossa mortalidade não vai nos tornar imortais. Viver com medo de morrer não é viver, é apenas sobreviver. Odilon, o medo da morte vem apenas quando você não viveu. Se você viveu, não haverá o medo da morte.
pense, reflita. Esse programa você pode assistir mais vezes, vai lá no canal do YouTube, TV Ondas Play. Ele sempre fica postado lá também no YouTube, no canal, para você assistir, reassistir, rever, pensar, exercitar, porque você pode não morrer sem pensar. Enquanto é incrível viver, não é isso? Mas também não pode viver sem pensar que um dia você terá que morrer. Então é importante, isso tudo que está sendo falado aqui pelo Dr. Luiz Aibinder. Dr. Luiz Aibinder, quem vive com medo de morrer, morre sem saber como é viver, né? Um arrependimento danado, né? A coisa mais triste que um velho pode falar, eu poderia ter sido, eu poderia ter feito, não fez, não foi, e já não tem mais tempo, entendeu? Aquela oportunidade, aquela janela de oportunidade que ele teve por muitos anos, se fechou. E quando eles falam para mim isso, meus clientes, eu digo, olha, esse páreo já correu, daqui para trás você não pode fazer nada, daqui para frente você ainda pode fazer alguma coisa. Pensa no que você possa fazer. Ah, vou morrer! Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. É uma novidade? Todo mundo vai morrer. Porque pior que morrer é morrer sem viver, tá? Pior que morrer é morrer sem viver. Deixa isso anotado pro programa de hoje, que está praticamente terminando, para você ficar ligado. Porque ainda vem pensamento do dia para você daqui a pouquinho. Mas morrer é quase nada. O horrível é não viver. Bom, vai botando essas frases na cabeça. Morrer é quase nada. Você pode não morrer. É nada. Não é acabou. nada. Desligou da tomada. O horrível é não viver. Não é verdade, doutor? E como eu falei, né, nós temos duas vidas. A segunda promessa é quando você compreende que é uma só. Aí você vai aproveitar. E olha, é um trem-bala. É um trem-bala. Me lembro como se fosse hoje, quanto eu estava ansioso para fazer 18 anos para tirar minha carteira de habilitação. Hoje eu estou vendo como é que eu faço para renovar com 60 anos a minha carteira de habilitação. Quando eu tinha 16 anos, eu achava, era aqueles outros entre a garotada, que com 16 anos já poderia gerar carteira. Autorizado pelo pai. Passou por esses boatos também, né? Sim. Passei também. Sim, eu ficava pau da vida, porque eu tinha 2 amigos que já dirigiam porque o pai autorizou, e meu pai não queria nem papo. Porque eu fui muito audacioso, eu sempre fui, como diria, serelepe, né? Sempre fui, meus irmãos, um não dirige, o outro dirige mal pra caramba, mas eu já, logo com 15 anos, já pegava a caminhonete do meu pai, começava a ligar, tanto é que um dia, meu pai tinha uma marcenaria, e ele saiu para fazer um trabalho externo e deixou a chave do caminhão no contato. Ele tinha um caminhãozinho desses, tipo Chevrolet Brasil, tinha um caminhão desses, e eu entrei no caminhão e a marcenaria estava lá na frente, né? Os marceneiros trabalhando nas máquinas lá, e eu entrei no caminhão, comecei a brincar e tal. E antigamente, quando você ia dar partida nos carros, para você que ainda é jovem, que está vendo esse programa, você virava a chave e tinha um pedalzinho embaixo, redondo, que você apertava aquele pedal para ele fazer a ignição. Era ali, não era na chave que fazia, não. Você tinha que pisar naquele negócio e falar, aí o caminhão pegava. Só que eu virei a chave, porque eu via meu pai fazer, virei a chave e pisei, o caminhão estava engatado, o caminhão saiu pulando, e invadiu a marcenaria, derrubou o telhado, quase matei um marceneiro que estava na máquina, e eu saí correndo desesperado, fui para minha casa, sabia que meu pai era muito truculento, meu pai era, você acha que tem pai ruim? Então pensa num pai ruim, meu pai era pinta brava, batia de ripa de madeira, não batia de mãozinha não, minha vara da juventude era uma vara de goiabeira, vara de marmelo. E aí
eu subi no telhado da minha casa, fiquei escondido 2 dias lá em cima, até o meu pai me encontrar e eu estava quase morrendo de fome. Então, veja bem, a vida é para se viver, meu filho. Olha só, 60 anos, e lembrando de tudo isso que aconteceu comigo lá atrás, quando eu tinha 15, ó, passa rápido demais. Aproveita então, está acabando o programa. Dr. Luiz Aibinder, vamos deixar alguns conselhos antes da gente partir, começando pelo pensamento do dia. 5, 4, 3, 2, 1. Odilon, o medo de morrer não impede ninguém de morrer, só de viver. Isso aí. Então vamos lá, vamos falar uma outra aqui. Se ninguém vai morrer tua morte, então não deixe ninguém viver tua vida. Certo? Eu recomendo a todo mundo que, se puder, ouça. Muito bom. Frank Sinatra é muito bom, né? My Way. My Way. My Way é do meu jeito. A música que ele canta maravilhosamente bem. Eu vivi a minha vida do meu jeito. Meus erros, meus acertos, mas foram meus. Lá pelas tantas, assim, que é um homem se vive de joelhos. Vivi minha vida do meu jeito. Então, viva a vida do seu jeito. O jeito do outro só serve para o outro. Não seja um teleguiado dos pensamentos alheios. Não veja a vida pelos olhos dos outros. Veja a vida pelos teus olhos e pense pela tua cabeça. E porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho. É piolho. Tchau, doutor Luiz Aibinder. Até a semana que vem. Um beijo. Obrigado, muito obrigado, hein? Muito obrigado. A você de casa também.